Mais uma vez, boa noite. Paz do Senhor esteja com todos. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, verso de número 36. Mateus 24, verso de número 36. Essa é uma mensagem, os jovens que vieram ontem, tem uma continuação para hoje. Mateus 24, 36. Diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti essa palavra e peço, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações aqui nessa noite, que nós possamos realmente estar vigilantes, pois nós sabemos nem o dia nem a hora, Pai, mas nós queremos estar, Pai, realmente guardando a fé, Senhor. Nós queremos estar de prontidão, servindo o Senhor e fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a palavra de hoje, ela tem pelo título, a marca de um discípulo vigilante. A marca de um discípulo vigilante. Ontem, para os jovens, eu preguei em Mateus 25 também. Eu preguei em cima da parábola das 10 virgens. E ela está enquadrada dentro de um contexto escatológico de Jesus. O que é escatologia? Quer dizer estudo do fim. Jesus estava falando sobre o fim, como ia suceder essas coisas do fim, como ia acontecer, qual eram os sinais. Então, essa mensagem, ela tem para nós, a gente aprender qual é a marca de um discípulo vigilante, ou seja, nós temos que estar vigiando. Nós precisamos estar realmente à espera do noivo. E nada melhor do que hoje, o dia da ceia. O momento da ceia é o momento ao qual nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Nós fazemos isso em memória dele, a palavra nos ensina. Então hoje, em cima dessa temática, a marca de um discípulo vigilante, eu quero trazer para vocês alguns ensinamentos. Ontem, para os jovens, nós só falamos sobre a parábola das 10 virgens. Mas aqui em Mateus 25, ele fala sobre 3 parábolas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o julgamento das nações. Então, diante disso, eu quero trazer essas 3 parábolas. E ali nessa primeira parábola ali das 10 virgens, ela fala sobre intimidade. Ela fala sobre o segredo de você ter o óleo extra. Então nós vamos falar sobre isso, sobre você ter intimidade, porque um discípulo vigilante, ele está em intimidade com o Senhor. Então nós vamos discorrer nessa primeira parábola isso. Na segunda parábola dos talentos, ela fala sobre fidelidade, sobre o segredo da multiplicação. Você tem que ser fiel com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Então nessa parábola nós vamos ver que ele dá um talento para cada um, e eles tinham que ser fiéis àquilo. Então ela fala sobre fidelidade. E a última, que os estudiosos dizem que nem é uma parábola, mas já é quase que uma certeza. Ele não está trazendo ilustração, porque a diferença de uma parábola e de algo que ele está falando real é essa. Às vezes a parábola, ele está querendo trazer alusões a algumas coisas, ele fala o reino dos céus é semelhante a isso, ele fala algumas coisas assim, mas aqui não. O julgamento das nações, ele fala sobre você ter um amor prático, sobre misericórdia. Então uma marca de um verdadeiro servo do Senhor, que está em vigilância, ele vai andar em intimidade com o Senhor, ele vai ter fidelidade com aquilo que o Senhor deu nas mãos dele, e ele vai ter misericórdia para com o próximo. Amém? Então vamos lá, em Mateus 25, 1 e 2, é ali sobre as virgens prudentes, e eu coloquei como um tópico, o segredo está no óleo, o segredo está no óleo extra. Diz assim, Mateus 25, 1 e 2. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens,
que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sensatas e 5 delas eram prudentes. 5 delas, eram insensatas ou tolas, e 5 delas eram prudentes. E aqui é legal que nós vemos o quê? Isso quando fala assim, 5 eram insensatas, tolas, e as outras eram prudentes. Por quê? Porque umas delas não levaram óleo consigo, óleo extra. Mas aqui nós vimos nessa história, se vocês lerem todo o capítulo, os jovens que viram, só preguei em cima dessa, então eles já estão ligados. Mas vocês vão ver que o segredo está em você ter óleo extra. Porque aqui, 5 delas não estavam preparadas. Só que é interessante ver que isso aqui, a mensagem não é para o mundo. Sabe, para as pessoas, não, essa mensagem aqui, as tolas que ele está falando, essas insensatas, é as pessoas lá de fora, é a pessoa do mundo. Não, essa mensagem é para a igreja. Ele fala, eram 5 virgens. Então eram pessoas da igreja, pessoas que liam a Bíblia, pessoas que estavam vindo no culto, pessoas que às vezes até cantavam no louvor, dançavam, serviam. Mas elas não eram prudentes, ou seja, elas não estavam se preocupando com o óleo extra, elas não estavam se preocupando em se preparar, porque se nós formos ver uma das curiosidades, né, no casamento judaico, as amigas da noiva esperavam o noivo com tochas, para iluminar o cortejo até o noivo. Todas pareciam iguais, mas só quem tinha óleo extra realmente estava pronta. Por quê? Nesse contexto, eu como sou cabeleireiro, né, até dei essa ideia, essa ilustração ontem aqui, eu faço lá o dia do noivo, o dia da noiva, e não sei se você já participou de algum, mas o que acontece? A noiva chama aquelas pessoas mais próximas ali para estar com ela naquele dia que ela está se arrumando e tal. Só que no casamento, na tradução judaica ali, o que acontecia? Ela chamava essas virgens para estar ali, essas amigas. Só que o que acontecia? Na hora que o noivo vinha, elas que iam de encontro a ele, elas pegavam as suas tochas e acendiam elas e iam de encontro com o noivo. Então isso era cultural, e nós vemos que Jesus, ele era perfeito nisso. Ele estava trazendo a ilustração sim da sua vinda. Nós vamos ter um casamento nos céus, a bodas do Cordeiro, mas ele estava trazendo a ilustração do casamento, aquilo que estava acontecendo ali. E ele pegou e falou, ei, tinha 10, só que 5 delas não pensaram. Elas simplesmente só foram sem levar o óleo extra. Porque a história vai dizer que de repente elas adormecem. Elas adormecem, e isso é normal. Isso, eu lendo ali, eu vejo, é normal, todo crente, ele vai ter uma vida cotidiana normal, ele pode dormir. Só que o segredo de você dormir, e a hora que fala, eis que o noivo vem, que é o que a palavra de Deus diz, elas ficaram desesperadas, falando assim, ei, me empresta do teu óleo, me dá desse óleo, porque o nosso está se apagando. Ou seja, elas sabiam que o óleo que elas tinham ali, não era suficiente para elas chegarem até o noivo. Então elas estavam desesperadas, falando, dá um pouco. E elas pegaram e falaram, não, nós não podemos. E sabe, eu quero fazer igual eu fiz com os jovens. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, não. Olha para o do outro lado e fala, não. Sabe, tem hora que nós precisamos também aprender a dizer não. E não é só dos jovens, ontem eu ilustrei isso sobre os jovens, mas nós precisamos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E esse fruto é onde você, se você tem o domínio próprio, esse açúcar aqui não vou comer. Não, você tem que dizer não. Alguém vai fazer uma oferta para você que vai ferir os princípios de Deus, você vai dizer não. Então você tem que falar não, você tem que aprender a dizer não. E ali foi o que eles fizeram. Elas disseram não, não dá. Porque se nós dermos do nosso óleo, é capaz que não esteja o suficiente para nós e para vocês. Elas eram prudentes. Então isso, o que nos mostra, era uma pessoa compromissada. Sabe, nós como crentes, nós temos que ser compromissados. Não adianta você estar aqui, achar que só esse óleo que você está pegando aqui da igreja, a tua candeia você tem. Porque ali nós vemos que todas tinham a candeia, a lâmpada. Mas será que elas tinham fogo?
Então nós precisamos, para dormir em paz, é o quê? Você saber que você tem óleo extra. Tá, pastor, mas como que eu vou ter esse óleo extra? Ei, a palavra diz: ande 1 milha a mais. Sabe, não faça só aquilo que te pediram. Você só vir no culto, você só vir fazer o que te mandaram, não vai ser suficiente para quando você dormir e talvez o noivo vir, porque ele vai vir como um ladrão. O ladrão, ele não fala quando vai vir, ele simplesmente vem. Então você precisa ter esse óleo extra. Esse óleo extra é o quê? É jejum. Ei, é oração, é a leitura da palavra, é um a mais, é vir no curso Servo Bom e Fiel. Toda semana eu faço o jabá, cada semana vem um a mais. Você tem que se doar, você tem que buscar direto da fonte. E tem muitas pessoas que só vivem do fogo do outro. Ei, ora para mim, ei, faz isso. Não, ei, se você começar a andar comigo, claro, eu tenho o prazer de orar, eu gosto de orar, eu nasci para isso. Mas você não pode ser aquele crente mimimi. Vai chegar uma hora que você vai bater no peito e vai vir e vai orar pelas pessoas. Você vai chegar e vai guerrear suas guerras. O Senhor nos chama para maturidade, para que a gente possa crescer em fé. Só que essas 5... elas eram tolas. Tem versão que fala insensatas, mas eu gostei dessa tolas, parece que é mais pesado, para que a gente fique, meu Deus, verdade. Será que eu não tenho sido como essas 5? Como essas tolas? A marca de um discípulo vigilante não é aparência, mas é essência. Sabe, às vezes você tem aparência de prudente, você está vindo, que nem eu falei, você tem uma Bíblia, você vem nos cultos, mas o que manda é a essência, é aquilo que talvez ninguém vê, é aquele momento que está só você e Deus, aquele momento que vem as distrações, você para tudo e você vai aos pés do Senhor. É isso que nós precisamos. E é legal aqui também, continuando no 3 e no 4, as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com a candeia. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. O segredo estava no óleo extra, mas as prudentes pensavam no longo prazo. As insensatas, ou seja, as tolas, no imediato. Sabe quantas pessoas são imediatistas? Essas 5 ali eram pessoas que pensavam no hoje. Aquilo que diz, só pensa no seu próprio umbigo. Só pensa naquilo que é próximo. E no reino dos céus você tem que pensar, ei, é eternidade. Parou para pensar, Deus, Ele é de eternidade em eternidade, não tem tempo. Nós somos tão limitados que nós somos só uma vírgula na eternidade. Deus, Ele se mostra grande simplesmente quando Ele cria nós e põe um tempo. Nós, se vivemos muito, 80 anos, ei, Deus está de eternidade em eternidade. Então você tem que não acumular tesouros aqui, mas pensar em longo prazo. E essas tolas não pensavam em longo prazo, elas só pensavam no imediatismo. Por isso que elas não foram ali, vão pegar, opa, vou levar, além de preparar minha candeia, eu vou levar óleo comigo extra. Eu vou levar extra porque eu sei que eu vou precisar. Porque talvez ela calculou o caminho. E nós vamos chegar lá e até chegar no percurso. E outra curiosidade é aquelas tochas que eles faziam naquela época, 15, 20, 30 minutos no máximo, diz que é o que elas duravam. Então, se elas são prudentes, se elas estão preparadas, vigilantes, elas sabiam disso. Mas tem pessoa que não adianta, ela até sabe, mas ela quer pagar para ver. Você conhece alguém que quer pagar para ver as coisas? Que você fala, ei, essa pessoa parece que só dá murro em ponta de faca. E essas eram assim. O óleo aponta para intimidade, oração, vida no Espírito. Então, se você for ver, o óleo sempre na palavra, ele representa, é uma representação do Espírito Santo.
Intimidade. Ele é o nosso amigo, o consolador. Jesus falou: é bom que eu vá para que Ele venha, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo, ele precisa ser você precisa se relacionar com Ele, você precisa ter essa intimidade, e essa intimidade que vai fazer com que você acumule óleo extra. Porque você parou para pensar que não adianta você estar aceso agora? Será que amanhã pela manhã você já não vai ter um dia mau? Eita, pastor, está profetizando maldição? Não, nós queremos a caixinha da promessa, só queremos bênçãos. Mas está lá escrito: terão dias maus. Efésios capítulo 6 fala isso para nós. Só que você já vai acordar pela manhã e já vai: eu vou lá direto na fonte, vou buscar óleo na fonte. Senhor, abençoa o meu dia, Pai. Eu entrego o meu dia perante o Senhor. Abençoa a minha família, abençoa a igreja, abençoa as pessoas. Porque senão você vai passar por aquele dia e vai lá, briga, fala o que não deve. Porque que nem eu já preguei aqui, porque o bem que você quer fazer, você não faz, mas o mal você faz sem pensar. Quando vê, você está xingando, quando vê, você está murmurando, quando vê, você está negativo, e não consegue crer nas coisas que Deus tem para você. Você desiste de tudo que colocam nas suas mãos. Sabe, o nosso Deus, Ele é um Deus relacional, e você precisa buscar intimidade direto na fonte. A marca de um discípulo vigilante é sempre carregar óleo extra. E aqui agora eu quero passar para a segunda parábola, que é a parábola dos talentos, que Jesus ele vem encaixando uma na outra, porque ele fala: ei, vocês querem saber do fim? Vai ser assim, guerra, rumores de guerra. Mateus 24, leia inteiro. Só que de repente ele começa a ensinar sobre isso. E daí, na parábola dos talentos, o segredo está na fidelidade. O discípulo vigilante, ele reconhece os talentos que recebeu. Então a primeira coisa que você precisa identificar em você é o quê? Ei, qual é o talento que Deus te deu? Para que Deus te chamou? No que Ele pode te usar? Levando em conta aquilo que o pastor sempre fala: o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Porque às vezes você também fica ali escondendo os seus talentos, enterrando. Não, mas a primeira coisa é você identificar aquilo que Deus te chamou. Mateus 25, 14 e 15 diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Então viu aqui que ele dá a cada um conforme a sua capacidade? Então aqui você já aprende algo, que aquilo que ele te deu, ei, você é capaz para fazer. Talvez você está numa crise interna, dizendo: será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Ei, mas é muito grande para mim, por mais que essa promessa é antiga na minha vida, eu não consigo acreditar. Ei, Ele deu um talento para cada um conforme a capacidade. Então você é sim capaz, você pode sim, porque o Senhor Ele deu com essa certeza. Se Ele entregou nas suas mãos, tenha certeza que você consegue sim lidar com isso e mais, multiplicar. Porque o segredo aqui não é só você saber usar aquilo que Deus te deu. Porque se você só usar aquilo que Deus te deu, simplesmente é o próprio nome, você só está usando o Senhor. Mas Ele quer que você multiplique aquilo que Ele te deu. Então você precisa ter esse reconhecimento. E depois, em seguida, ele partiu de viagem. Então ele vai, entrega e parte de viagem. Os talentos aqui não são habilidades naturais, simplesmente, mas ele fala sobre quantia também. Aqui ele está trazendo algo natural para eles entenderem algo espiritual. E um talento, até coloquei aqui, um talento equivalia a 34 quilos de prata, equivalente a 20 anos de um salário de um trabalhador comum. Imagine que forte, 34 quilos, ou era prata ou era ouro, que equivalia
há 20 anos de um trabalhador comum. Então, às vezes, quando a gente fala ali, o cara recebeu só um talento. Quantas vezes? E eu já fiz isso também. Por isso é legal você entender a história, a geografia, às vezes. E a Bíblia, ela é linda, ela é perfeita. Quanto mais você mergulha nela, mais riqueza você traz. Então, aqui, ele fala que é 20 anos. E quantas vezes nós falamos, aquele cara só ganhou um. E a gente via ele como um coitadinho. Mas aqui, era muito. Aquilo que Deus colocou na tua mão é muito. Se você é aquele cara de um talento, saiba que já é muito. Mas imagine o cara que ganhou 5, 2, 4, 6, 8, 10. Então ele ganhou o equivalente a 100 anos de um trabalhador comum. É muita coisa. Só que Deus, ele diz o quê? Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então aqui Deus também coloca, só que o mais legal é a gente ver o próprio verso ali, que ele diz que ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Então nós precisamos entender que nós somos capazes, nós precisamos multiplicar. O discípulo vigilante, ele sabe que tudo vem de Deus e deve ser usado para ele. O primeiro passo é reconhecer e confiar. Então o discípulo vigilante, ele primeiro reconhece, reconheci, o Senhor me chamou para o ministério da palavra. Eu não tenho esse dom de falar em público à toa. Ele me chamou para isso. Eu não posso me calar diante das coisas. Eu tenho que falar mesmo. O Senhor me chamou para cantar. Não, eu tenho que cantar. Não vai ficar igual um passarinho na gaiola, só cantando ali no chuveiro, não sei. Nós já recalculamos a rota. Nós fizemos a série Recalcular a Rota. Mas talvez se você ainda faltou alguma coisa, entenda o que Deus te chamou hoje. Sabe o que Deus te chamou? O que você é bom? E algo para você entender, baseado em Salmo 139, 16, que diz: todos os nossos dias já estão escritos, antes nós sermos formados no ventre da nossa mãe, e cada um deles já determinado. O Senhor já determinou todos os nossos dias, antes nós nascermos. Então, você, levando essa premissa, que Deus já escreveu algo, então Ele sabe com quem você vai casar, Ele sabe aonde você vai trabalhar, Ele sabe o que você vai fazer na igreja. Então a tua busca tem que ser incansável por isso. Porque quantas pessoas são frustradas por trabalhar naquilo que não gosta? Você conhece alguma pessoa que fez uma faculdade, começou a fazer um curso, de repente parou, fez outro? E de repente fez outro, e chegou lá no final da vida dela frustrada. Por quê? Ou frustrado porque não era aquilo. Eu não tenho uma, nem duas, nem 10 clientes que eu mudei o destino delas porque eu entendi o meu propósito. Eu estava ali multiplicando meu talento. Falei: você está sofrendo assim porque você não foi chamado para trabalhar para os outros. Quem nasceu para governar não vai ser governado. E a pessoa hoje tem negócio de sucesso. A pessoa andava frustrada, caindo o cabelo, toda estressada. Por quê? Porque estava fora do plano. É a mesma coisa você querer colocar uma roupa que não serve para você. As mulheres querem pôr lá o 38, o famoso 38, e usa 44, 42. Não adianta. Quando você coloca o que é perfeito para você, aquilo encaixa como uma luva, não encaixa? Você vai colocar lá a baby look, aparecendo aqui a barriguinha de fora. Não adianta. Então é isso, Deus, o que Ele tem é perfeito. E nós precisamos buscar isso. Porque o primeiro passo de um discípulo vigilante é ele saber: agora eu descobri, realmente é isso. E um segredo aqui, né? Senão eu vou pregar sobre esse assunto e fujo do outro. Mas o que você faz de melhor? O que você faz de melhor normalmente é aquilo que é a tua vocação. Sabe, eu lido bem com pessoas, eu falo ali, tudo que você fizer relacionado a isso vai dar bem. Se eu for virar um vendedor, eu vou ir bem.
Se for, sei lá, lidar com pessoas no estacionamento, eu vou, porque eu vou falar bem com as pessoas. Se eu for ter que dar uma palestra, vai bem. Então, claro, também tem o dom manual, que é do salão ali e tal. Eu não vai muito com música, mas se eu pegar ali o instrumento, eu aprendo muito rápido. Eu decoro as coisas. Eu acredito que eu sou aquela pessoa que tem os 5 talentos. Só que o que acontece? Isso, é bom? Não. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então aquela pessoa que mais tem, mais será cobrada. E nós precisamos querer multiplicar. Não adianta você faz um monte de coisa, mas acaba não fazendo nada. Então você tem que focar. Continuando ali, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou contas com eles, ou seja, o Senhor vai vir e vai acertar contas conosco. Ei, eu te dei lá 34 quilos de cobre, de ouro ou de prata, cadê? Então ele vai chegar o dia que ele vai prestar conta. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, ele chegou e falou, Senhor, você me deu aqui 5, ou seja, aqueles 100 lá, equivalente a 100 anos de trabalho, está aqui, mais 5. Por quê? Porque ele correu atrás multiplicar. Eu até coloquei uma curiosidade aqui legal. Na sociedade judaica e greca-romana do primeiro século, era comum os senhores ricos entregarem seus recursos aos servos para administrarem enquanto eles viajavam. Então eles podiam negociar no mercado, emprestar com juros, investir no comércio local, comprar e revender produtos. Então era algo corriqueiro deles fazerem isso, era normal deles fazerem isso. Os seus senhores, eles eram ricos e falavam, ei, eu vou viajar, tô na tua mão. Porque eles sabiam que o que você deixa parado não serve de nada. Precisa ser multiplicado. E é isso que eu acho a magia da palavra de Deus. Sabe, a perfeição. Jesus, ele traz tudo linkando. Ele trazia o quê? O reino dos céus é tipo isso. Ele fala, tipo isso que acontece com vocês. Sabe quando o Senhor entrega, os senhores ricos entregam para vocês, que vocês precisam multiplicar? Ei, mas vocês não podem enterrar esse talento, de maneira alguma, porque se você enterrar, você realmente vai estar sendo apático àquilo que o Senhor tem. E nós sabemos que ele fala, quando esse aqui que entregou os 5, ele devolveu mais 5, ou seja, 10, ele fala, servo bom e fiel. Ele elogia ele, porque ele multiplicou aquilo que tinha. O outro também. Só que chegou aquele que tinha 1 talento só. Ele pega e fala, Senhor, eu sei que você ceifa aonde é que você nem plantou. Ou seja, ele sabe que ele é severo. E daí por medo eu fui e enterrei. Tô aqui, o que o Senhor me deu, os 34 quilos de novo. Ele fala, servo mau e negligente. Só que ali ele leva e traz a parte espiritual. Pode ver que ele vem falando de coisas naturais, eles vão entendendo. É que nem eu vou trazendo a palavra e às vezes trago uma aplicação para a tua vida. Você vai lembrar das coisas aqui, da tua vida. Nossa, aquele plano, aquele sonho. Só que de repente Jesus está fazendo isso, você tem que multiplicar, é assim que faz. Só que de repente quando ele fala, só que por você ser um servo mau e não multiplicar, você vai para o fogo eterno, onde foi preparado para os demônios. E ele fala isso, então ele está falando de coisas naturais, de repente ele fala, ei, isso aqui também é espiritual, para que eles possam trazer a alusão que aquilo não é só natural. Então essa nós vemos a importância de você não enterrar aquilo que Deus te deu. Sabe, às vezes a gente falando assim parece algo difícil, mas é muito fácil você enterrar aquilo que Deus te deu. É muito fácil nós desistirmos, porque desistir é muito mais fácil do que você bater no peito e falar, eu vou fazer até acontecer. Tem pessoas de temperamento, aprendemos no servo bom e fiel também, viu que você está perdendo? Que os temperamentos, e um dos meus temperamentos é esse, que não desiste das coisas, já coloca e fala, não vai dar certo.
será que vai dar certo? Tem pessoa que fala, eu falo, não, eu vou fazer até dar certo. Você vai fazendo até acontecer, até dar certo. Vocês já viram aquele videozinho assim, que não é um vídeo, tipo uma foto de uma goteira assim, pingando numa rocha, e a rocha partida assim? E daí eles falam assim, que por insistência, a água parte a rocha. Tipo, ali é uma ilustração, mas isso é uma verdade, nós sabemos. A água fica batendo ali nas rochas e vai formando a areia da praia. O que aquilo é insistência. Sabe, nós precisamos insistir nas coisas, porque é muito fácil a gente desistir e enterrar o nosso talento. Porque sempre vai ter pessoas melhores do que nós. Sabe, eu posso estar aqui já pregando, fazendo um monte de coisa, só que se eu pegar e colocar minha régua e ir em outras igrejas, com outras pessoas, e sempre vão ter pessoas melhores do que nós, amém? Sempre vai ter. Só que eu não vou poder me comparar com eles. Eu falei, ei, o que Deus me deu é isso. O que Deus deu para ele é aquilo. E que Deus abençoe aquela pessoa, porque se eu acho aquilo muito grande para ele, eu sei que mais vai ser cobrado dele. Então, quando você tem a palavra em você, você vai realmente andar em santidade, você vai andar em retidão com Deus, fidelidade, que é aqui nessa parábola dos talentos, ela nos fala de fidelidade. Você tem que ser fiel àquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, porque esse servo bom e vigilante, o que ele reconhece? Ele reconhece que tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Até o que eu tenho, eu só sou um mordomo. Eu só estou devolvendo, igual no dízimo, ofertas. Você só está entregando o que Ele já te deu, meu amado. Se não fosse Ele, você não tinha nem o fôlego de vida. Você está aqui o quê? O fôlego de vida, senão você acorda todas as manhãs ali. É o Senhor que te sustenta. Sabe, quando você tem essa ciência, você não vai viver mais normal. Ei, você vai ser diferente. Você vai buscar, você vai ter uma energia muito maior. E por você não querer multiplicar, você não tem essa chama, esse fogo de querer fazer as coisas. Pode ver uma pessoa que só trabalha pelo salário, vamos dizer que ela trabalha até às 5. 4 horas ela está dando um jeito já de limpar a máquina, se ela for um torneiro ali que nem nós, quando eu trabalhei de torneiro. Dá um migué, já começa a ir no banheiro, limpando as coisas, porque ele não vê a hora de dar 5 horas. Mas a pessoa que trabalha com propósito, não importa o horário, ela termina, ela passa do horário e fica conversando com o cliente ali, e está trocando aquela ideia. Ou seja, na igreja, seja onde você for fazer, você faz com amor aquilo. Então nós precisamos ter esse entendimento. Outra curiosidade que eu coloquei ali também, sobre eles enterrarem também o talento ali, também era comum lá. Acontecia isso lá na época, eles iam lá e enterravam mesmo. Tanto que os arqueólogos achavam muitas moedas, muitas coisas, porque daí o que podia acontecer? Aquela pessoa ia lá, enterrava por medo, ele era aquela pessoa mais segura demais ali, por medo de multiplicar. Daí quando chegava o dono, falava, ei, cadê? Por que você não deixou, ao menos aos banqueiros, ele chega a falar isso para que tenha juros. A realidade, ele não queria que fosse no banqueiro, ele queria que você multiplicasse, fizesse. Mas pelo menos ali ia ter um lucro para ele. Só que acontecia também na época das pessoas enterrarem e morrerem, as pessoas vinham tomar, ou o cara voltar, cadê meu dinheiro? Nem o cara sabia onde estava. E agora aqui, indo para a última parábola, o juízo das nações, e aqui o segredo é a misericórdia. O discípulo vigilante, ele serve ao próximo como se fosse a Cristo. E Mateus 25, 35 e 36, diz assim: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Jesus identifica
com os necessitados, que o servir o próximo é servir a Ele. Então aqui nós vemos que é uma sequência. Primeiro ele vem e fala: ei, você tem que ter intimidade. Um servo bom e fiel, vigilante, a marca de um servo vigilante é o quê? Você tem intimidade comigo. E dele conta essa parábola. Depois ele fala: ei, mas você também tem que ter compromisso. E ele vem falando dos talentos. E agora ele fala: ei, você não adianta você fazer tudo isso e não ter misericórdia. E quantos de nós, crentes, saímos aqui tudo bonitinho, arrumado, e às vezes passamos pelas pessoas e, que nem diz aquela parábola, passamos de largo ali. A pessoa está passando ali, de vez de você ser o bom samaritano, você talvez é o levita, você é o sacerdote e passa de longe. Mas nós precisamos ter essa misericórdia. Jesus, ele chama nós a amar o próximo. E toda vez que nós fazemos para esses pequeninos, para os pobres, nós estamos fazendo ao Senhor. E nós precisamos ter esse olhar de misericórdia. O olhar de Jesus, ele olha para o próximo. E nós precisamos também olhar. O discípulo vigilante, ele demonstra fé através de misericórdia e de serviço. Não adianta dizer Senhor, Senhor, sem viver o amor a Cristo no dia a dia. Sabe, uma curiosidade aqui também, nos tempos bíblicos, a hospitalidade era essencial aos estrangeiros, doentes, prisioneiros. Eles dependiam totalmente da compaixão dos outros para sobreviver. Então, se agora já é difícil, você vê pessoas ali em estado de rua, já é difícil. Naquela época era muito pior. Eles dependiam praticamente 100% da ajuda e da misericórdia dos outros. Por isso que Jesus, ele batia tanto nisso. Ou a pessoa estava ali, à margem da sociedade, e nós, às vezes, não temos esse olhar de misericórdia. Nós estamos dentro da bolha evangélica. Sabe, estamos dentro da bolha, como se fosse superior às vezes. Mas não, nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos parar pelas pessoas. E algo que é muito fácil de você perder essa misericórdia. Venha lá do centrão de Curitiba, dirigindo. Você para no primeiro sinaleiro, já vai ter alguém pedindo alguma coisa. Você já, eita Deus, será que dou aqui? Daí você vai, tira, dá R$2. Daí você passa, próximo sinaleiro, mais um. Daí você, nossa, mais um. Glória a Deus. Daí no terceiro, você já está falando, misericórdia, foi tudo minhas moedas. No quarto, você já está na carne já. Tem que trabalhar mesmo, tá cambada de vagabundo. Meu Deus. E você vai. Então é muito fácil de você perder essa misericórdia, esse olhar. Sabe, realmente, hoje tem aqueles folgados, ei, vou ser transparente com você, tá ligado? Negócio seguinte, eu vou tomar um corote mesmo, e eu vou falar real. E os caras chegam assim, falando, e então já tem muitos sem vergonha mesmo ali. Mas nós precisamos estar no Espírito. Senhor, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Fazer uma oração, irmão, posso fazer uma oração por você? Eu não tenho mais nenhuma moeda, irmão, eu já entreguei em tudo aí. Então é isso, sabe? Você ter o olhar de Jesus é isso. Compadecer. Ou realmente, você falar, eu vou separar uma grana para dar esmola. Sabia que existe isso? Quem vem no curso, servo bom e fiel sabe. Você tem que ser dizimista, ofertante e misericordioso. Separar esmola, o que é isso? Não, eu vou separar um valor aqui, eu vou fazer um pão com mortadela e vou sair e entregar para os outros. Daí você vai ter experiências com Deus mesmo. Você vai lá, separa. Irmão, vamos sentar junto aí. Qual que é a tua história, irmão? E você vai chorar com o cara e vai sentar ali, entregar uma marmita para ele. Ei, é isso que Jesus falou para nós. É sobre isso que ele quer. Um cristão que vai estar realmente, a hora que tocar as trombetas e vai subir é esse. Que teve intimidade com ele, teve relacionamento, ele vai falar, ei, eu te conheço. Esse aqui eu conheço, eu ouvi a tua voz pelas manhãs, você estava ali aprendendo, você foi fiel àquilo que eu te dei. Ei, tinha dia que estava frio e você vinha na quarta-feira, só você aqui orar. Ei, você foi fiel àquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Quando ninguém queria, você estava lá, você estava martelando, igual a água, batendo na rocha.
E você olhava pelo órfão, pela viúva, pelos pobres. Ei, pode subir, participe da alegria do meu Senhor. É isso, meus amados. O Senhor, Ele quer que nós sejamos completos. Amém? E para finalizar ali, Mateus 25, 41 e 43. Então Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Eu estive preso, e vocês não me visitaram. Quem não pratica misericórdia mostra que nunca foi discípulo de verdade. O juízo revela a realidade do nosso coração. Sabe, e um discípulo vigilante, ele não fecha os olhos para a dor do próximo. Ele sempre vai estar olhando para as pessoas com um olhar de misericórdia. Então o amor ao próximo revela o nosso coração. Sabe, como está o seu coração hoje? Será que, se você dormisse agora, vamos na parábola do meio aqui, a primeira, quer dizer, das virgens. Nós vamos dormir e de repente à meia-noite, eis que o noivo vem. Será que você tem óleo extra? Será que o teu coração está preparado? Será que você está tendo intimidade com o Senhor? Será que você está sendo fiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Será que você tem olhado para o pobre? Se coloque de pé. E a ceia, ela nos lembra como fomos alcançados por misericórdia. Daqui a pouco nós iremos ceiar. Sabe, fazer isso em memória dele. E ela nos traz misericórdia. Nós somos alcançados por ele. Então eu quero que o louvor ministre uma canção. E nesse momento você possa fazer a sua oração aí no seu local. Recalculando esses pontos que eu falei. Se você tem tido intimidade com Deus. Se você tem sido fiel àquilo que Ele colocou nas suas mãos. E se você realmente tem olhado para o próximo, faça a sua oração agora em nome de Jesus.